Oi, pessoal! Aqui é a Bruna, psicóloga. Hoje eu vim trazer um conteúdo muito legal para vocês. Eu vejo que esse assunto tem surgido cada vez mais e na minha clínica com os meus pacientes eu percebo que isso tem aparecido bastante, tem sido muita demanda, que é sobre ansiedade, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é ansiedade, explicar sintomas, os tipos de transtornos de ansiedade e no final dar sugestões, orientações de como lidar com essa emoção que é tão intensa, né, para algumas pessoas. Então vamos lá. O que é ansiedade? Primeiramente, ansiedade ela é uma emoção, assim como felicidade, tristeza, raiva. Lembra dos Divertidamente? Então, ansiedade ela é uma emoção também e ela é uma emoção natural do ser humano. Como que funciona a ansiedade? A ansiedade, ela funciona como um alerta no nosso cérebro. Ela quer nos proteger de um perigo que a gente pode estar prestes a vivenciar. Por que eu coloquei aspas no perigo? Porque não necessariamente a gente vai realmente estar em um perigo real, mas a ansiedade faz a gente acreditar que existe um perigo ali. Então ela funciona como realmente um alerta para nos proteger de qualquer situação de perigo que a gente possa vivenciar. Porém, o que acontece? Acontece que muitas pessoas acabam tendo isso mais intensamente. Porque, como eu falei, a ansiedade ela é uma emoção. Então, muitas vezes a gente vai passar por momentos de ansiedade na nossa vida. Seja, por exemplo, quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade, quando a gente vai fazer alguma mudança, por exemplo, pessoas que se mudam de um estado para o outro. Então, esse tipo de situações é comum a gente ter ansiedade. Mas o que acontece? Acontece que, ultimamente, a gente está vivendo num mundo muito ansioso. Inclusive, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Para vocês verem como a ansiedade tem cada vez mais ganhando espaço na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E esse que é o problema. Quando a ansiedade ela toma conta do nosso dia a dia, quando a ansiedade está presente o tempo inteiro no nosso dia, aí isso é um problema porque a gente pode estar categorizando como um transtorno de ansiedade. A diferença da emoção ansiedade para um transtorno de ansiedade é exatamente esse. A intensidade que a pessoa está vivenciando aquela ansiedade. Então, às vezes, por exemplo, a gente está passando por uma situação comum, né, do dia a dia, só que essa situação comum gera uma ansiedade, uma angústia muito forte na pessoa. E daí a gente pode categorizar, né? Claro que tudo isso a gente vai avaliar ali da terapia, com um psiquiatra também, se a pessoa pode estar tendo um transtorno de ansiedade, né? Então, antes de falar sobre os tipos de transtorno, eu também queria trazer os sintomas que aparecem, né? Quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, é muito comum que as pessoas tenham taquicardia, que é o coração acelerado, falta de ar, sudorese, que seria um suor muito excessivo, tremor, tensão muscular. Então, às vezes, muitas pessoas falam, eu tô sentindo uma tensão ou uma queimação aqui na nuca ou nessa região do ombro, aqui atrás, nas costas. Então, isso também pode ser ansiedade. E existem outros sintomas que pode parecer que não seja ansiedade, mas pode ser sim ansiedade, tá? Por exemplo, pessoa que tem muito enjoo ou ataca muito a região gástrica. A ansiedade, ela ataca bastante a região do sistema digestivo, né? Então, tem pessoa que tem muito enjoo, tem pessoa que vai muito no banheiro, por exemplo. Tem pessoas que têm muita dor de cabeça. Então, assim, cada pessoa vai variar os sintomas, porém, é sempre importante avaliar, né? Se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade e daí acompanha com esse tipo de sintoma, por exemplo. Então, agora eu vou falar para vocês quais são os tipos de transtornos de ansiedade que existem, de acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Então, existe o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG,
fobia social ou ansiedade social, ansiedade de separação, fobia específica, agorafobia e transtorno do pânico ou síndrome do pânico. Então eu vou dar um breve resumo do o que é cada um desses transtornos. O transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, vamos dizer que na minha clínica tem surgido bastante esse tipo de transtorno. Então, a TAG, ela é uma ansiedade muito intensa que gera, o indivíduo fica com uma preocupação, um medo muito intenso, excessivo em diversas áreas da vida dele. Então, por exemplo, a pessoa sente ansiedade no trabalho, sente ansiedade dentro de casa, sente ansiedade na escola, na faculdade, enfim, então a pessoa sente ansiedade em diversos ambientes, né? E ela tá o tempo todo com esses pensamentos de preocupação excessivos, né? Por exemplo, e se eu sair do trabalho acontecer alguma coisa? Será que tá tudo bem na minha casa? Será que minha família tá bem? Então, o tempo todo a pessoa tá com esses tipos de pensamento e gera uma angústia, um sofrimento, né, para a pessoa que tá com um transtorno de ansiedade generalizada. Então, a TAG é essa ansiedade, essa preocupação excessiva com diversos ambientes, diversas situações do dia a dia, da vida do indivíduo. A ansiedade social ou fobia social, ela está relacionada com questões de por exemplo, sendo avaliado ou precisa se expor, né? Então, por exemplo, é muito comum pessoas com ansiedade social terem dificuldade de falar em público, por exemplo. Então a pessoa fica tão ansiosa para falar em público que pode acabar até que ela não consiga fazer a palestra porque ela está tendo essa crise de ansiedade, né? Essa ansiedade social. Então, a ansiedade social é quando a pessoa tem uma certa dificuldade de se expor, de se sentindo avaliada. Então, por exemplo, apresentar trabalho na faculdade. As pessoas normalmente que têm ansiedade social têm uma ansiedade muito forte na hora que vai apresentar um trabalho na faculdade. Então, resumindo, a ansiedade social tem a ver com a pessoa ter esse medo, essa preocupação excessiva em estar se expondo. A fobia específica, né? A fobia específica seria um medo excessivo específico de alguma coisa. Então, por exemplo, pessoas que têm fobia de aranha, pessoas que têm fobia de lugar fechado, pessoas que têm fobia de... Sempre que a gente quer um exemplo, parece que foge, né? Mas basicamente, a fobia específica é exatamente isso. A pessoa tem uma fobia específica em alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa que tem claustrofobia, né? É uma pessoa que tem medo excessivo de estar em lugares fechados. Então, por exemplo, ela não vai andar de avião, ela não vai andar de elevador, porque ela tem esse medo excessivo de estar em lugares fechados. Quem tem medo de, por exemplo, aranha, barata, a pessoa ela tem realmente um medo daquele inseto, porque ela vê realmente aquele inseto como algo perigoso, né? Então, por isso que é fobia específica. É um medo específico de alguma coisa. Agorafobia. Agorafobia, eu queria até fazer um adendo aqui de diferenciar a ansiedade social com a agorafobia, porque pode acabar confundindo. Eu falei que a ansiedade social é o medo de se expor. A agorafobia é o medo de estar, por exemplo, em ambientes com pessoas. Então, seja em lugares abertos, seja em lugares fechados. Então, a pessoa tem um medo excessivo, por exemplo, de andar de ônibus, andar de avião, então, aí a pessoa tem medo também de estar em ambientes abertos, por exemplo, ir em show, ir em barzinho. Então, a agorafobia, diferente da ansiedade social, é o medo de estar com pessoas, com o público, né? Inclusive, eu indico para vocês um filme que também é baseado num livro, meu ajudante aqui. Esse daqui, ó, A Mulher na Janela. É muito bom esse livro e o filme, né? Se eu não me engano, ele tá na Netflix.
E nesse livro aqui, ele realmente vai mostrar como que funciona a agorafobia, porque a personagem principal aqui, ela tem agorafobia. Inclusive, ela não sai de casa. Então, a agorafobia também tem essa característica da pessoa ela não querer sair de casa também. Porque é aquilo, ela tá sempre com medo de não de se expor, mas ela tá sempre com medo de estar em público, estar com pessoas. Então, vai uma dica aí para quem tem interesse, né? Tanto a leitura quanto o filme é muito legal, A Mulher na Janela. Então, eu recomendo aí esse livro e esse filme. Tem também o transtorno de ansiedade de separação. Esse é mais comum em crianças e adolescentes. Por quê? A ansiedade de separação é um medo que a criança ou adolescente tem em se separar dos seus responsáveis, né? Seus pais, alguma figura responsável. Então, por exemplo, a criança pode ter o pensamento de quando os pais vão trabalhar. E se acontecer alguma coisa com meu pai, com a minha mãe? E se eles não voltarem? E se eles sofrerem um acidente? Então, é esse medo de se separar da figura de apego, né? E por último, temos o transtorno síndrome do pânico ou transtorno do pânico, né? Vamos dizer que nesse caso a ansiedade ela é tão intensa e tão grave, não que nos outros casos não sejam, tá? Mas a síndrome do pânico, ela tem essa característica de ser mais intensa, porque a pessoa ela literalmente acredita que vai morrer. Tanto que pessoas que têm crise de pânico, elas realmente têm essa sensação de que estão morrendo. Porque ela tem um ataque do coração tão forte, fica tão sem ar, que ela realmente, literalmente, acha que vai morrer. E outra característica também do transtorno do pânico é que a pessoa, ela realmente não vai sair de casa também, porque ela realmente acredita que tá correndo perigo, que se ela sair de casa, ela realmente vai morrer, vai acontecer um acidente, alguma coisa. Então, as pessoas com transtorno de pânico, elas não saem de casa também. Dependendo do nível que ela tá, né, no transtorno, então pode ser que ela nem saia de casa. Então, pessoal, esses são os transtornos de ansiedade que existem, assim, cada um com as suas características, porém, o indivíduo que tem algum desses transtornos aí, ele tá em sofrimento, e é importante que ele procure ajuda, né, para poder tratar o transtorno ali. Então, agora, para falar para vocês, o que a gente pode fazer para lidar com a ansiedade, para conseguir conviver com ela de uma certa forma, né? Então, por exemplo, eu oriento assim, atividade física, ela é bem importante para pessoas que têm uma ansiedade mais intensa, porque a atividade física ajuda tanto na parte do corpo físico quanto na mente. Porque o que acontece? A ansiedade, ela faz a gente pensar muito no futuro e também catastrofizar as situações, né? Na atividade física, você vai conseguir focar no momento presente, porque você vai se concentrar ali, por exemplo, se você está fazendo musculação, você vai se concentrar no aparelho que você está fazendo. Se você está fazendo uma aula, você vai se concentrar na dança, na ginástica. Então, atividade física é muito bom. Meditação também super recomendo, porque ajuda muito nessa questão do focar no aqui e agora e também ajuda muito a trabalhar a respiração. Como eu comentei, né? Um dos sintomas da ansiedade é falta de ar, então a meditação ajuda muito nessa coisa do respirar, do exercício de respiração. Inclusive, tem um tipo de meditação que se chama mindfulness ou atenção plena, que trabalha muito isso de ajudar a pessoa a focar no aqui e agora. Como a ansiedade traz essa dificuldade de pensar no presente, o mindfulness ajuda muito nesse requisito de pensar no aqui e agora. E outras orientações que eu dou é procurar profissionais da área da saúde. Então, por exemplo, fazer terapia com psicólogo e, se necessário, ir a um psiquiatra para talvez estar tomando medicamento, porque muitos casos assim de transtorno de ansiedade, a pessoa precisa equilibrar tanto com a terapia com o medicamento para poder até o medicamento vai ajudar na questão dos sintomas físicos, né? E aí na terapia trabalhar ali com um psicólogo ou psicóloga
muito essa parte dos pensamentos, né? Porque o que eu vejo, assim, nos meus atendimentos? Eu vejo que a ansiedade, ela pega muito porque a gente pensa muito, né? Então, como eu citei exemplos de alguns tipos de pensamento, né? A gente tá sempre pensando que algo ruim vai acontecer, ou tá prevendo um futuro que não existe, né? Então, na terapia é muito importante que se trabalhe muito o pensamento com o paciente. Então, ajudar o paciente a identificar o pensamento e questionar esse pensamento. De que evidência que você tem que esse pensamento que você está tendo, ele é real. Porque o que acontece, gente? A ansiedade, como a gente projeta muitos pensamentos, inclusive também super indico vocês assistirem Divertidamente 2, porque no Divertidamente 2 a gente vê muito como funciona a ansiedade na cabeça da personagem, né, da Riley. E é exatamente aquilo no filme, tá, gente? É exatamente aquilo. A ansiedade, ela projeta cenários na nossa cabeça, só que a chance de acontecer os cenários que a ansiedade cria na nossa cabeça é praticamente nulo. Porque enquanto a gente não tem evidência de que aquilo vai acontecer, não é real. Mas é aquilo, a gente acredita tanto que é real, que por isso que a gente fica ansioso, ansiosa. Porque o pensamento, ele vai influenciar a emoção. Então, se eu penso que eu tô em perigo, que vai acontecer alguma coisa, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar preocupada. Certo? E, bom, gente, antes de encerrar o vídeo também, eu trouxe aqui alguns livros de ansiedade que eu tenho, que eu super indico tanto para quem é profissional da área da saúde, quanto para pessoas que têm ansiedade ou pessoas que conhecem quem tem ansiedade. Enfim, eu super recomendo para todo mundo, porque é bem importante a gente saber um pouco sobre o assunto, né? Então, eu tenho alguns livros aqui, vou mostrar para vocês, ó. Tenho esses livros aqui. Vou mostrar um por um pra ficar melhor, tá? Inclusive, no meu outro vídeo eu mostrei todos os meus livros de psicologia, então eles também estão lá. Tenho esse aqui, do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, que realmente a gente tá vendo que cada vez mais a ansiedade tem virado o mal do século, né? Tenho esse aqui, Desconstruindo a Ansiedade, do Judson Brewer, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei. Tenho esse aqui da Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Ansiosas. Tenho esse aqui, Lidando com a Ansiedade, do Steven Hoffman. Inclusive, esse daqui tem estratégias da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, e Mindfulness para superar o medo e a ansiedade. Então, esse livrinho é muito bom porque, por exemplo, vou pegar aqui para vocês, ele tem atividades. Então, é bem legal para tá lendo e você faz a atividade dele aqui também. Ó, por exemplo, ó, tem atividades escritas, ó. Eu achei um aqui, ó. Deixa eu abrir no outro que tá maior. Tem atividades escritas. Isso é uma outra coisa que eu indico também, tá, gente? Escrever. Escrever é muito bom, porque ajuda a gente a colocar o pensamento no concreto. Porque o que acontece, ó, tem esse outro aqui, ó, tá vendo? Ele é cheio de atividades também bem legais. Porque o que acontece? Como o pensamento ele é algo abstrato, quando a gente tá com ansiedade, a gente não tá muito no racional, né? A gente tá deixando a ansiedade falar mais alto. Então, quando a gente escreve, a gente coloca esse pensamento no concreto. Então, vamos dizer, fica mais fácil de você parar pra racionalizar. Opa, realmente, esse pensamento não faz sentido. Então, eu também super recomendo a escrita. Tenho esses outros dois aqui, ó. Vencendo a Ansiedade e a Preocupação. Esse aqui é do David A. Clarke e do Aaron Beck, né? O Aaron Beck é o precursor aí da TCC. Então, esse aqui também tem atividade para fazer, ó. Esses livrinhos aqui são muito bons porque eles têm atividade. Então, é bem legal. E por último, tenho esse aqui, Livre de Ansiedade, do Robert Leahy. Acho que é assim que pronuncia. Então, esses são todos os livros de ansiedade que eu tenho. E eu recomendo todos eles, tá? Todos eles são ótimos. Recomendo para todo mundo.
Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome de todos eles, tá? Certinho. Então é isso, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem dar um curtir aqui, comentar, se puderem compartilhar também, porque eu vejo que esse assunto é muito importante, porque ainda tem pessoas que não sabem o que é ansiedade ou não sabem como é que funciona a ansiedade. Então, se puderem compartilhar o vídeo também para chegar em mais pessoas, até para as pessoas se conscientizarem de que ansiedade ela é um sofrimento, né? Infelizmente, muitas pessoas julgam, né? Ah, ansiedade é frescura, ansiedade não tá fazendo nada. Mas não, gente, a pessoa ela tá realmente num sofrimento. E só ela sabe o que é esse sofrimento, né? Então compartilhem o vídeo também para ajudar a chegar em mais pessoas aí. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês em um novo próximo vídeo aí, tá bom? Um beijo, pessoal, e até!